Olá, olá! Estamos de volta com mais um podcast. Eu, Luiz Pedroso, cientista político, e junto comigo... Gabriel Meira, professor. E Hildo Alegria Filho, contador. Os temas tratados são apenas opiniões dos participantes e não representam a posição de suas oficinas e ou da ordem. E no programa de hoje o assunto é informação e desinformação. Vou começar já o programa, Hildo e Gabriel, falando com o nosso bode ouvinte de uma pesquisa de opinião que nós vamos lançar, e o link vai estar na descrição do vídeo no YouTube e do podcast nas outras plataformas, porque nós queremos a informação do nosso ouvinte. Ou seja, o que você quer ouvir na nossa segunda temporada do programa. Já estamos encaminhando essa primeira temporada do podcast para o fim. E com o início da segunda, nada mais natural do que contar com a informação, com os comentários e a participação dos nossos ouvintes. Mas o assunto de hoje é informação e desinformação. Hildo, Gabriel, hoje, 2020, pandemia, julho, agosto de 2020, temos muita informação e pouco conteúdo circulando? Ou isso é uma falácia? Puxa, já começamos com os pés nos peitos. Já direto. Eu acho que nós temos... bem bruto. Acho que a gente tem muita informação, muito conteúdo, tá? E pouca disposição. Porque nunca a gente teve tanta informação na internet. Nunca a internet foi tão presente em nossas vidas. Mesmo já falando numa vida hiperconectada. A pandemia nos trouxe muito mais presente a internet. E mesmo assim a gente continua com a preguiça, com o velho hábito de não saber, não checar, e ainda envolto num véu de desinformação ou de informação tirada de contexto. Então, a gente precisa voltar e entender o que é informação, o que é o contexto, qual é o método de checagem, e aí sim, qual é o meu papel como polo de disseminação de informação ou desinformação. Eu concordo muito com o que o Hildo diz, principalmente quando ele diz que a informação existe, a informação está lá, o conteúdo está lá, mas ainda assim a gente tem a preguiça, ou às vezes a gente até não sabe como buscar aquela informação, e aí obviamente a gente acaba aceitando as informações que chegam até nós, talvez de fontes não tão confiáveis, através de Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, né? Mas sim, a informação existe, ela está lá, ela é de acesso e de domínio público, falta só esse empurrãozinho para essa vontade de procurar a fundo e conhecer a fundo as diversas verdades. E tem um outro viés também que o Luiz não colocou, mas eu quero colocar também, além da dualidade informação-desinformação, a gente tem que entender as N facetas de qualquer situação, ou seja, nunca é uma independente do que for, qualquer assunto que o bode ouvinte quiser falar, existem vários lados, e aí a informação não é determinista, a informação ela é tão mais rica, tão mais facetada ela consegue promover. Então, a gente pode pegar um jornal, e aí o Luiz, que é um leitor ávido de jornais, pode dizer, antigamente as reportagens investigativas elas eram muito mais densas. Hoje elas são mais simples, com infográficos mais curtas, e ela perde em camadas. Não é isso ou eu tô só viajando? Não, é isso mesmo. Tem, inclusive, uma linha de jornalistas que acredita e sustenta que o jornalismo de qualidade ele deveria ser cobrado muito mais caro, porque ele exige um trabalho mais dedicado do que isso que o Hildo colocou, infográficos ou apenas a replicar
informações ou conteúdo de outras fontes. Eu acho que um outro problema que a gente tem também é a polarização. Hoje em dia as pessoas elas não aceitam mais estar erradas e inclusive vexatório tu estares errado, né? Então, por mais que a pessoa contraponha a tua verdade com argumentos, acaba criando um atrito muito grande entre as duas partes, porque ninguém aceita estar errado ou concordar com o teu, abre aspas, rival, né? Acho que em tempos de, principalmente aqui no Sul, grenalização, né? É muito importante a gente entender que existem diversas verdades, que a verdade do Wildo não necessariamente precisa ser a minha verdade, que a minha verdade não necessariamente precisa ser a verdade do Luiz, e que a verdade do Luiz não necessariamente precisa ser a verdade do Wildo, né? E que todas as verdades são verdades em si, se é que ficou claro. Não, ficou claro. E tem um outro ponto que eu acho que aí trazendo já um pouquinho a discussão para dentro da maçonaria, é a questão da hermenêutica, né? A arte de interpretar textos. E isso cada vez menos é trabalhado, cada vez menos é discutido e estudado, o que é um grande problema dentro da ordem e principalmente fora da ordem. Mas isso é aquilo que a gente estava falando, não existe dentro e fora da ordem. O que existe são preceitos que a ordem nos dá e a gente adota ou não para a nossa vida. Agora me foge o nome, mas teve um bode ouvinte que comentou no último capítulo, sugeriu no último capítulo que nós fizéssemos um programa sobre o trivium e o quadrivium, né, que são as artes liberais, que nós já falamos lá no programa passado. Então, quando a ordem nos diz assim, olha, eu sou composta de trivium e quadrivium, o que ela quer dizer é, estudem isso e apliquem isso na vida de vocês. Então, o que está faltando é a gente entender que hermenêutica, interpretação de texto, tolerância com a realidade do outro, faz parte do contexto informação e desinformação. E, na verdade, eu acho que o nome do episódio deveria ser comunicação, que é o que eu falo, como eu falo, para quem eu falo e como eu me faço entender. Porque daí sim, todas essas camadas que a gente colocou vão fazer, se eu estou falando alguma coisa com contexto, uma informação. Se não é apenas um entretenimento e um informe. Isso é bem interessante. Aí eu vou puxar aqui a sardinha para a área que eu estudo e domino um pouco mais. Uma informação e uma desinformação muito comum na minha área é, por exemplo, terrorismo. Cara, hoje no mundo, diabetes e acidentes matam muito mais do que terrorismo. Só que o terrorismo ganha muito mais atenção e é difundido muito mais, trazendo muita desinformação. E aí as consequências são gigantescas, desde países sendo devastados por ações de governo até milhares de pessoas morrendo de fome por falta de recursos. Então é uma realidade do mundo atual, né? Uma outra coisa que é bem difícil de se lidar, que é justamente com essa desinformação e informação, é como tentar informar ou fazer com que uma pessoa que está recebendo uma desinformação se informe melhor, sem causar um atrito, né? Principalmente entre familiares e amigos, né? Como é que eu falo pro meu amigo que o Grêmio é superior ao Inter? Mas não fala porque é mentira. Tá vendo? Sem causar um atrito, tá vendo? Ai. Como que eu mostro isso pra ele? Eu acho que esse é o problema hoje, e principalmente em redes sociais, que é em um ambiente em que tu não tem como ouvir o tom de voz que está sendo dito, e a interpretação fica a critério de quem lê o que está sendo escrito. Eu acho hoje muito difícil essa questão de tentar passar uma informação ou tentar desmistificar uma desinformação
de uma forma salutar. São poucas as pessoas, e aí eu dou os parabéns para o Hildo, que nas redes sociais dele lá tem algumas pessoas que conseguem debater em altíssimo nível sem precisar se ofender. Então eles trazem as posições deles, eles embasam aquelas posições com informação, e em momento nenhum eles se ofendem, ou eles brigam, ou eles partem para baixaria, falando vulgarmente, né? Então, vai lá, Ito. Cara, eu acho que a grande sacada é tu rebater com gramática. Então, assim, a gente só precisa usar o tom de voz quando eu uso uma ironia. E quando eu estou discutindo informação, não, ainda mais numa rede social, que é um fator também que a gente deveria ter colocado lá no início dos fatores complicadores, porque numa rede social todo mundo é produtor de conteúdo, não se sabe que conteúdo, mas todo mundo virou produtor de conteúdo. Mas é tu usar a gramática, é tu usar fonte, eu tirei isso daqui, é eu conseguir concatenar e costurar raciocínios, para que a pessoa veja, ou pelo menos para que ela desista, e aí ela desistiu, ela sabe que ela vai continuar espalhando aquilo ali, que a verdade ela é mais difícil. Então as pessoas falam, mas é textão. Não, não é textão. É um texto às vezes de 6 parágrafos. A gente precisa sair do mundo dos 280 caracteres do Twitter e vir para um texto e conseguir concatenar um texto que tenha início, desenvolvimento e conclusão. Aquela formulazinha do vestibular de redação. Mas aí entra um grande problema da sociedade moderna, que é o ego, né? E as redes sociais proporcionaram essa possibilidade de constantemente nós termos os nossos egos afagados. Então, eu preciso de likes, eu preciso de curtidas, eu preciso ter aquela sensação de que eu venci, ou na linguagem mais de internet, né? Eu lacrei. E isso acaba fazendo... E o oposto é muito verdadeiro também, porque a partir do momento em que tu posta alguma coisa e vem alguém comentar em cima daquilo, não estando de acordo com o que tu está falando, aquilo machuca infinitamente mais o teu ego do que tu ter lá os teus 1000, teus 100, teus 200 mil likes, né? Quando alguém vem e te contrapõe alguma coisa, aquilo te machuca muito mais do que todos os outros likes que tu teve, né? Então, essa exposição social dentro da internet, dentro das redes sociais, eu acredito que machuca muito mais o ego do que as pessoas que concordam contigo, né? Mas é claro, porque daí eu tenho a sensação, e aí vou concatenar com o título do episódio, que eu estou informando, que eu estou provendo informação que de mim emana a luz do conhecimento, velho, quando na verdade não é nada disso. É uma grande troca, a gente precisa aprender a trocar. E que uma hora uma hora minha informação está correta, outra hora ela não foi completamente vista, por causa daquelas camadas de facetas. Um fato é composto de várias camadas. E tanto mais camadas eu conseguir colocar dentro de uma discussão, tanto mais informação a gente vai conseguir construir. O que a gente não pode é fazer com que isso tudo vire polarização, vire a paixão por estar correto, vire sectarismo e vire tudo aquilo. Para isso a gente precisa usar algumas ferramentas que a ordem nos ensina. Mas não só a ordem, tá aí para todo mundo. Gramática, boa educação, tolerância, ver o outro ver o diferente, não como meu inimigo, mas como diferente. Eu acho que os pilares da informação é esse. E em tempo de pandemia, e agora falando principalmente da ordem, quantas vezes a gente não viu que maçom come criancinha, que maçom é tudo rico? Quantas informações e desinformações não tem a respeito da nossa ordem? É verdade. Esse era uma das coisas que eu ia comentar, tinha anotado aqui para trazer, né? A própria maçonaria, né? Ela traz uma rede de informação e desinformação ao longo da sua história. Talvez isso nós conversamos alguns programas atrás, né? Talvez pela questão dos segredos ou de algumas
dos rituais não serem compartilhados ou abertamente, e o quanto que isso acaba confundindo e trazendo mais dificuldades para a maçonaria do que se ela tratasse de forma mais aberta e pública alguns dos temas que cada vez mais a modernidade exige. E aí a gente, no episódio passado, falou sobre isso, sobre as tradições e a modernidade da maçonaria. Claro que sim. E aí, pra gente não ficar repetindo o episódio passado, a crítica que eu faço à maçonaria nesse episódio aqui, não à maçonaria, mas a alguns maçons, é tomar para si desinformações publicadas por público leigo. Então, vamos lá. Algumas coisas que são interessantes. Uma só que eu lembro, assim. Porque a maçonaria esteve na Revolução Francesa, os ideais da maçonaria. Tudo bem, eles até tiveram, mas em que tamanho? Voltaire morreu 3 meses depois de ser iniciado. Existiam 3 lojas maçônicas na França no momento da Revolução Francesa. 3. Com 3 lojas maçônicas é muito difícil. Então, como a desinformação propaga uma postura maior do que de fato historicamente era, alguns maçons tomam para si essa desinformação e, o que é pior, a replicam. E a replicam glorificando. Então, a desinformação ela também tem um lado, entre grandes aspas, lisonjeiro. É verdade. E eu vou já trazer para um outro tópico que eu tinha anotado, Hildo. Eu acho que o Gabriel chegou a ouvir eu comentando sobre isso em uma loja virtual que nós fizemos. E o Covid ele trouxe também para a gente algumas reflexões interessantes na área da ciência política e das relações internacionais, né? O pré-Covid, ou o momento pré-Covid, ele trazia algumas ameaças globais, como guerra nuclear, mudança climática, uma ruptura tecnológica, onde inteligência artificial e bioengenharia eram os grandes vilões. E o Covid veio e falou, cara, olha só, um vírus pode causar um transtorno no mundo gigantesco. E agora não são coisas que uma nação só pode resolver. Ela só pode ser resolvida se todas as nações colaborarem. As pesquisas para vacina estão sendo feitas por redes de cooperação de pesquisadores do mundo inteiro. E aí a gente vê alguns líderes, como no Reino Unido, como nos Estados Unidos, por exemplo, com o presidente Donald Trump falando, olha, as instituições globais, elas falharam, mas não. Elas não falharam, elas têm problemas? Sim, elas têm problemas, mas nós estamos mais seguros. Os acidentes matam mais do que a violência. Nós estamos mais saudáveis. A fome mata menos do que a obesidade. E nós estamos mais prósperos. A velhice mata mais do que as doenças infecciosas. Nós, como humanidade, nós nunca estivemos tão bem. E isso é algo que é difícil de você perceber. E aí vem uma rede de desinformação trazendo exatamente o contrário. O mundo está em caos. O mundo acabou. E agora nós teremos um novo normal. Essa é a realidade da interconectividade do século que vivemos. E aí, quando eu fiz aquela pergunta inicial, temos muita informação e pouco conteúdo, será que não é um pouco disso, Hildo? Será que não é um pouco disso, Gabriel? De novo, o bom desse podcast, a gente pode se rever posições em 30 minutos. E eu acho que agora tudo mudou. Putz, cara. Mas assim, ó. Eu peguei, vamos ser honestos, né, Hildo? Eu peguei uma coisinha de uma área, de uma informação da qual eu me sinto familiar e trouxe, mas aí a gente pode replicar isso para diversas outras áreas e conceitos e conteúdos, né? Mas deixa eu repor aqui o questionamento. Essas informações, elas estão disponíveis a grande público? Então, essas informações de que a velhice mata mais do que... Então, será que de repente a informação ela não está lá e não falta só aquela questão de tu
procurares a informação correta, que a gente vinha falando antes, né? A informação tá lá, diversos conteúdos estão lá, mas tu tem que ir atrás, tu tem que procurar e não simplesmente acreditar na primeira matéria que tu lê. Perfeito. Mas mais do que procurar, tu tem que sentir a necessidade de procurar aquilo. Então, essa necessidade, ela é desperta. A coceirinha. É dentro das relações interpessoais. Então, por exemplo, assim, quando alguém fala qual é o exemplo aí que tu acabou de falar? Me fugiu agora. A velhice mata mais do que as doenças. Isso. Então, quando tu tá discutindo isso, tu tem que sentir o ímpeto de procurar quando alguém fala o seguinte: não, mas as doenças estão matando mais. Então, o ímpeto de procurar tem que ser uma eterna desconfiança. Ficou parecido com aquela frase que meu pai me dizia: o preço da liberdade é a eterna vigilância, o preço da informação é a eterna desconfiança. Ficou bom isso. Ficou ótimo. Bom isso. Então, muito tipo assim... bom. Então, a questão é essa. Cara, não é uma desconfiança de tudo, mas não pela pessoa, não desconfiando do emissor, mas desconfiando visando a qualificação do debate. Porque quando eu desmistifico, quando eu tiro fora uma desinformação, trago uma informação nova, eu estou subindo o tom do debate, eu estou subindo o nível do debate, não o tom. E eu acho que é importantíssimo a diversificação dos lugares onde tu procura informação, né? Porque se tu só procurares a informação em uma fonte, tu só vai ter as informações que aquela fonte te ceder, entendeu? Então, daqui a pouco, eu procuro aqui no Jornal de Canoas, e no Jornal de Canoas diz que, a fome mata 30 pessoas por dia em Canoas. E aí, ao invés de eu procurar no Diário Canoense, onde diz que a fome mata 30 pessoas por dia, mas existem mais pessoas sendo alimentadas hoje do que antigamente, eu fico só com aquela primeira visão e não vejo o todo, né? Eu vejo tendenciosamente um lado. E o que é pior, tu corre o risco de fazer da evidência anedótica, da evidência unitária, o comportamento geral, que é o pior das coisas, é a generalização. Quando, na verdade, eu tenho que pegar do comportamento geral um ponto, e nunca o contrário. Então, o que acontece? Se eu vejo no jornal que a fome mata 30 pessoas por dia, e digo assim, não, mas só morre 30 pessoas por dia de fome, eu estou negando, eu estou desumanizando, eu estou passando por cima de uma realidade que pode ser completamente diferente em Conceição do Jacuípe, que pode ser completamente diferente em Oriximiná, que pode ser completamente diferente nos Jardins em São Paulo. E aí sim, a desinformação ela vai endurecendo, ela vai enrijecendo, ela vai deixando a gente menos humano, que é aqui que eu queria chegar. Como a desinformação vai naturalizando a morte, a pobreza, a falta de empatia e mesmo talvez o excesso de informação. Mas tu acha que essa falta de empatia já não é da sociedade em si? A sociedade já não está com falta de empatia? Está, cara, mas deixa eu te dar um depoimento pessoal. Depoimento é claro que é pessoal, né, idiota? Eu tenho 2 filhos, para quem não sabe, o Pedro e o Miguel, então, e os dois estão em idade pequena. O Pedro tem 5, o Miguel não tem nem 2. Então aqui em casa é difícil eu conseguir parar para ver jornal. Então como é que eu estava acompanhando o Covid? Pelas planilhas. Então todo dia eu entrava no site da Prefeitura de Porto Alegre, no site do Governo do Estado e no site do Ministério da Saúde e planilhava o que acontecia em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, no Brasil. E para mim as pessoas mortas e o número de casos, eles eram números em uma planilha. Cara, e eu fiz isso durante março, abril, maio e um pedaço de junho, até que o Covid bateu pertinho. E aí tu começa a ver
Então, a empatia, ela também se dá, ela também se recrudesce e ela também se perde se eu não alimentar. É fácil dizer 90 mil mortos. Difícil falar que o fulaninho é filho da Beltraninha e ele morreu. Não, então, é verdade. A desinformação ou uma informação sem todas as facetas, ela tem uma consequência tangível. A gente não está falando só de comunicação, a gente está falando de qual é o impacto que isso chega na sociedade. E isso fica muito claro quando a gente voltando, a gente acaba sempre voltando à ficha, né? Mas os algoritmos das redes sociais mais tradicionais, né, Instagram e Facebook, elas acabam mudando para fazer com que o leitor consuma informação que é do interesse dele. E aí acaba criando bolhas. Então, muitas vezes, o cara ele lê até mais de uma fonte, ou, na verdade, ele lê a manchete de mais de uma fonte, porque ele não chega nem a ler o texto por completo, mas é de uma mesma tendência. Ele vai ler aquilo que ele quer ler. Ele é direcionado para ler aquilo que vai agradar a ele, para que ele continue mais tempo na frente da tela. E isso não tem sentimento. Perfeito. E isso não tem se não sentimento. se não partir dele, a decisão e a atitude de procurar outros lugares, ele vai continuar sendo alimentado por sempre do mais do mesmo, né? É bem por isso mesmo. Mas, gente, vamos já então encaminhar o nosso episódio de hoje para o seu fim. Relembrando, então, ao bode ouvinte da nossa pesquisa de opinião que o link vai estar disponível nos comentários e na descrição, na descrição dos vídeos. E Gabriel, Wildo, alguma mensagem final para a gente encerrar o podcast de hoje? Inscrevam-se no nosso Facebook, por favor, deem essa forcinha para nós. Nós não temos Facebook. Desculpa. A gente estava falando de Facebook até agora. Inscrevam-se então no nosso YouTube, por favor. Deixem o seu joinha lá, deixem perguntas, respondam a enquete, por favor. Também sigam no Spotify, interajam conosco para que nós possamos sempre melhorar. E fora isso, muito obrigado aos dois, Hildo e Luiz. Foi um prazer inenarrável, como sempre, e perdão pelo último dia aí, né? Foi sem querer. Muito bom, muito bom. Pro bode ouvinte que não sabe, a gente tinha combinado de gravar um programa aí, mas assim como o Hildo, eu tenho uma filha pequena também, ela, né, me sugou o dia inteiro e, enfim, acabei dormindo e não pude entrar para nós termos esse bate-papo. Ao amigo bode ouvinte, eu queria fazer um pedido. Não importa qual é a sua linha de visão de mundo. Siga e leiam as pessoas da outra ponta. Perfeito. Faça esse exercício. Tu não precisa concordar com nada e nem xingar. Mas faça o exercício de saber qual é o argumento e a visão que está na outra ponta. Porque lá também tem pessoas, verdades, interesses, intuitos. E eu garanto para você, eu te garanto que tu vai te surpreender com a quantidade de coisas que vocês têm em comum. É o yin yang, né, cara? Nem todo mal é tão mal que não possa haver um bem, nem todo bem é tão bem que não possa haver um mal. Eu não estou falando de política. Eu estou falando, às vezes, de time de futebol, teu comentarista, o cara que da TV que tu assina. Segue aquelas pessoas que pensam diferente de ti para tu conseguir enriquecer o teu debate. Mas isso é só uma dica. Um beijo. A gente está muito envolvido na segunda temporada. Vão vir novidades, mas a gente quer ouvir vocês. O que vocês querem? Qual é o desejo de vocês? Clica na resposta. A enquete vai ficar desse vídeo agora, no sábado, até o final da temporada. E a gente vai levar em consideração todas as sugestões. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Gabriel. Um beijo em vocês, um beijo no bode ouvinte e até a próxima. Queridos Hildo, Gabriel, bode ouvinte, muito obrigado.
Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.